Pessoal, nós vamos dar sequência no estudo do livro Vida e Sexo. Nós estamos no capítulo 9, União Infeliz. Pergunta: qual o fim objetivado com a reencarnação? Resposta: expiação, progressivo melhoramento do populacho. Sem isso, onde a justiça? Questão 167 do Livro dos Espíritos. Sem dúvida dolorosa, a união considerada menos feliz. Claro que não existe obrigatoriedade para alguém suportar, a contragosto, truculência ou peso de outrem, ponderando-se que todo espírito é livre no pensamento para definir-se quanto à própria resolução. Então, Emmanuel vai dizer que cada qual é livre no pensamento para a autodefinição, quanto à resolução melhor a tomar. Que haja, porém, equilíbrio suficiente nos casais jungidos pelo compromisso afetivo, para que não perca a insância de construir a libertação verdadeira. Então, ele vai nos alertar dessa harmonia suficiente nos casais jungidos por um afetivo compromisso, de maneira a aproveitar a oportunidade de construir a libertação verdadeira. O débito que abraçamos, indiscutivelmente, é anotado na contabilidade da vida. Todavia, antes que a vida os registre por fora, grave em nós mesmos, em toda a extensão, montante o característico da nossa falta. Então, ele vai explicar que os débitos por erros perpetrados por nós, que nós abraçáramos com as nossas escolhas levianas, infelizes, são anotados na contabilidade da vida. Todavia, antes da vida os registrar por fora, é gravado em nós mesmos, no foro consciencial, a caracteres indeléveis, até que vivamos a expiação adequada, reparemos aquela situação que será a única borracha para se desfazer isso na causa. Em toda a extensão, esse erro será grafado em nós com um montante o característico da nossa falta. Então, isso é detalhado consciencialmente por nós mesmos, não é alguém de fora que nos acusa, é o próprio consciencial que nos traz e relata os característicos, o montante, a extensão, a gravidade da nossa falta. A pedra que atiráramos no próximo talvez não volte sobre nós em forma de pedra, mas conosco permanecerá na figura do sofrimento. Enquanto não se remove a causa da angústia, o efeito dela perdurará sempre, tanto quanto não se extingue a moléstia em definitivo, se não o eliminamos na origem malévola. Em sendo assim, ele vai explicar que, enquanto não removermos a causa da angústia, que vai acontecer apenas pela reparação daquele dano que perpetráramos, onde o indivíduo precisará da expiação e de ter a ação reparadora em dada direção. O efeito dela perdurará sempre, até que essa vivência reparatória aconteça, tanto quanto não se extinga a moléstia em definitivo, se não eliminamos na sua origem do mal. Na ligação terrícola encontramos grande alegria, no entanto também é dentro dela que somos habitualmente defrontados pelas mais duras provações. Isso porque, embora não percebamos de imediato, quase sempre recebemos, no companheiro da vida íntima, o reflexo de nós próprios. É natural que toda conjunção afetiva no orbe se nos figure como sendo encantado jardim, enaltecido de beleza, perfume, lembrando o livro de educação cujo prefácio nos enleva, exaltando o objetivo por atingir. Entretanto, a existência física é processo específico evolutivo na área do tempo. Inclusive, nós temos as leis da afetividade, que uma delas é o tempo. Devido ao fato de que, como aluno, nenhuma vantagem obterá da escola se não passa do ornamento exterior do educandário em que se matricula, o espírito encarnado nenhum proveito recolheria do casamento, caso pretendesse se mobilizar-se no êxtase do noivado. Então, Emmanuel vai explicar
que são nas experiências dos desgastes, dos atritos, que o indivíduo ele vai criando metais nobres, fazendo fermentos de valorizáveis, onde vai sendo possível o ser estatuir, portar dentro da alma, valores nobres, condutas dignificadoras, de bondade, de compaixão, de perdão, em que o indivíduo vai fazendo escolhas pela resiliência, pela tolerância, pelo acolhimento, fidelidade, onde vai sendo possível ele ir amealhando a experiência bendita a partir disso. As leis da afetividade são a do equilíbrio, responsabilidade, reciprocidade, cárcere efetivo, tempo e individualidade, das quais não fugimos. É nesse sentido que Emmanuel traz o princípio kármico, desenovela-se com a hora. Então, à medida que os pentelésimos vão se sucedendo, os princípios kármicos vão se desenovelando. Prova, tentação, crise salvadora ou situação expiatória surge na exata ocasião, na ordem que nos recapitula, ensancha, experiência, qual ocorre a semente que devidamente plantada oferece fruto em tempo certo. Porque são recapitulações, vivências essas que vão exigindo de nós uma nota moral melhor do que tiráramos antes. É nesse sentido que Emmanuel explica que é uma recapitulação de ensancha, de experiência, que nos cabe aproveitar adequadamente. Qual ocorre com uma semente que, plantada devidamente, oferece fruto em tempo correto. Matrimônio pode ser precedido de doçura, esperança, mas isso não impedirá que o dia subsequente, sua marcha incessante, traga aos cônjuges resultado da própria criação que deixaram para trás, que volta para nós. A revelia de nós mesmos. A mudança espera toda criatura no caminho universal, a fim de que a renovação nos aprimore, nos tira do nosso ócio, do nosso menor esforço, do nosso comodismo, da nossa fuga espetacular. São mudanças que nos constrangem e nos arrastam para tentar realizar a renovação de autoaprimoramento. A jovem suave que hoje fascina alguém para a ligação afetiva, em muitos casos será talvez amanhã a mulher transformada, capaz de impor-lhe dificuldade enorme para a consecução da felicidade. No entanto, essa mesma jovem suave fora no pré-egresso, em existência já transcorrida, vítima do parceiro, quando lhe infligira golpe da sua própria deslealdade ou inconsequência, convertendo-a na mulher temperamental ou infiel, que lhe cabe agora relevar, retificar. O distinto rapaz que atrai presentemente a companheira para lá de comunhão mais profunda, basta às vezes, provavelmente será depois um homem cruel, desorientado, suscetível de realizar um constrangimento na direção dela, carregando todo um calvário de aflição, incompatível com o anseio de ventura, a lhe palpitar na alma. Esse mesmo rapaz distinto, porém, fora no pretérito de existência que já se fora, vítima dela própria, quando dessegrada ou caprichosa, lhe desfigurar o caráter, metamorfoseando num homem vicioso, ou fingindo que lhe compete tolerar e educar. Nesse sentido que essa moça, ao estar diante desse rapaz, percebendo que se transformou depois nesse homem desorientado, cruel, que a constrange a carregar um calvário aflicional, incompatível com o anseio venturoso a lhe palpitar na alma. Esse homem, no pretérito, foi a vítima dela mesma. Quando, caprichosa, melindrosa ou desregrada, lhe desfigurou o caráter, metamorfoseou num homem fingido ou vicioso,
que compete a ela hoje tolerar, reeducar. Toda vez que amamos alguém, nos entregamos a esse alguém num ajuste sexual, ansiando por não desligar desse alguém, para depois, somente depois, surpreender nesse alguém defeito, nódoa, que antes não víamos. Estamos à frente de criatura anteriormente lapidada por nós, a ferir-nos justamente nos pontos em que a prejudicáramos no pregresso, não só nos cobrando pagamento de conta certa, mas sobretudo nos esmolando compreensão, assistência, tolerância, misericórdia, para que se refaça ante as leis do destino. Então, Emmanuel explica que esse tipo de situação que se aclara perante nós não é algo por acaso. Então, esse defeito, essa nódoa, que é vestígio que deixa uma substância, no caso, uma mancha, que antes não víamos no parceiro e que, num dado momento, nos percebemos à frente de alguém nessa situação, foi esse mesmo alguém dilapidado por nós anteriormente, a nos ferir justamente no ponto em que a prejudicáramos no passado, não só nos cobrar o pagamento de conta certa, mas sobretudo nos esmolando assistência, compreensão misericordiosa e tolerância, para se refazer ante as leis da própria roda sansara destinatória. E acontece que esse reencontro com alguém que nós dilapidáramos no pregresso, isso significa uma imposição, porque acaba que o indivíduo ele é constrangido a estar novamente com esse alguém, devido ao fato de haver contas a serem acertadas nas reparações exigidas de nós perante o outro. Por esse motivo que um relacionamento que de início possa parecer a saída para alguém, que inicia alegre aquele envolvimento, com o tempo, e se lhe apresenta situações que encarcera esse alguém, que mostra nódoas e condições mórbidas que parte do outro na sua direção, e que esse indivíduo se percebe numa prisão aflicional, de angústia, de tormento mental, espiritual, ele está perante uma situação que ele contribuiu para ter se tornado assim no pregresso. Por isso que isso volta para a pessoa, porque ela participou disso antes e precisará contribuir para que isso seja retificado e ajudado. Porque o outro que foi dilapidado por nós no pregresso precisa do nosso apoio, da nossa misericórdia, da nossa compaixão, da nossa caridade, para se refazer ante as leis do próprio destino. É nesse sentido que, no momento que nós deixamos o outro prejudicado lá atrás, dilapidado por nós, a gente reencontra esse instante. É por isso que a gente não vai reencontrar o outro melhorado, aprimorado para usufruir dessas vitórias com ele. A gente encontra o outro com as dilapidações e as sequelas espirituais, morais e psíquicas que nós contribuímos para que se instalasse. Porque compete a nós ajudar o outro a superar isso. É nesse sentido que é uma imposição do destino via fórum consciencial próprio, em que nós precisaremos fazer esse conserto. Por isso que é grave quando um dos envolvidos menoscaba o envolvimento com o outro, deixa o outro numa situação lamentável, trai, agride, porque são situações que vão estar piorando algo que já é adoecido, que já foi deixado por nós lá atrás em condição mórbida e do qual participáramos. Por isso que nós precisaremos dar conta da recomposição do outro. Então, livre para poder semear, somos obrigados a colher.
E do momento que nós semeamos desequilíbrio e mutilação psíquica em alguém, nós precisaremos participar da cura, da libertação do outro, ajudando ele nesse processo. Por esse motivo que o reencontro ele vai acontecer e ambos os participantes precisarão desenvolver recursos para ser na vida desse outro suporte, âncora e caminho de libertação, de refazimento do destino para o outro. É nesse sentido que não é um processo simples, pede heroísmo, inclusive porque se o relacionamento ele vem a acabar, isso não significa que a responsabilidade com o outro foi quitada, resolvida. Poderemos continuar ligados ao outro espiritualmente, precisando ser esteio para auxiliar esse alguém, mesmo fisicamente distantes, porque o que vai participar disso são os comprometimentos e as responsabilidades que nós temos nessa relação. Por isso que quando alguém termina um relacionamento sem justa causa, como Emmanuel traz anteriormente, e o outro vem a suicidar ou a enlouquecer, aquele que foi embora, ele vai precisar consertar isso. Inclusive participando diretamente da reconstrução do destino daquele que se autoexterminou, que não deu conta de continuar sua trajetória evolutiva devido ao que aconteceu nesse envolvimento com alguém. E isso é muito grave pela dificuldade que é fazer esse conserto. É por isso que nós temos que ter cautela e refletir muito antes de iniciar um relacionamento. Porque do momento que nós entramos numa interação a dois, nós nos tornamos responsáveis pelo que acontece com o outro a partir daquele instante. Se depois de um tempo eu percebo que está insustentável para mim e não estou conseguindo sustentar o auxílio básico naquela interação, conforme a maneira que eu recuse a continuidade daquele compromisso ou vá embora, eu me torno cúmplice da delinquência do outro, que vai me exigir a reparação e o conserto, que inclusive pode ser algo que vai se estender ao longo da existência do indivíduo e arruinar o seu propósito encarnatório, trazendo estatuimentos irreversíveis para aquela encarnação, que precisará ser resolvido no astral, via preparo para um próximo reencontro encarnado na Terra com esse outro. É nesse sentido que Emmanuel vai nos explicar que a união suposta infeliz, portanto, deixa de ser um cárcere de lágrima para ser um educandário bendito, onde o espírito equilibrado, afetuoso, longe de abraçar deserção, aceita, sempre que possível, o companheiro que mereceu ou de que necessita, visando quitar-se com o princípio de causa e efeito, liberando-se da sombra do ontem para elevar-se em vitória silenciosa sobre si mesmo para o domínio luminífero. Então ele explica que do momento que nós conseguimos fazer essas estatuições benditas, nobres, essa união supostamente infeliz deixará de ser um cárcere de lágrima, para se transformar no educandário bendito, onde o espírito afetuoso, equilibrado, longe de abraçar uma deserção, ele aceita, sempre que possível, o outro que mereceu ou de que necessite, porque pode ser um merecimento, mas poderá ser também uma necessidade, uma imposição, seja expiatória, seja provacional, visando quitar-se com o princípio de causa e efeito, a se liberar de sombra do pregresso para se elevar, em vitória silenciosa sobre si mesmo, para o domínio luminífero. No subsequente, Emmanuel vai trazer sobre os filhos, onde o benfeitor inicia: laço de sangue não cria forçosamente liame entre espírito. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito.
porquanto o espírito já existia antes da formação corporal. Não é o pai quem cria o espírito de seu filho. Ele mais não faz o que lhe fornecer invólucro corpóreo, cumprindo-lhe, no entanto, auxiliar o desenvolvimento moral e intelectual do filho, visando fazê-lo progredir. Do item 8, capítulo 14, do Evangelho segundo o Espiritismo. Entre os casais surge comumente o problema do abandono, pelo qual o parceiro lesado é compelido à carência afetiva. Criatura integrada na comunhão recíproca, o afastamento uma da outra naturalmente provoca, em numerosas circunstâncias, colapso da força mais íntima naquela que se viu relegada a escárnio ou esquecimento. Inclusive, porque essa colapsação ela vai ter a ver com a congramatura daquele relacionamento até o momento da sua ruptura. Então, nas bases em que aquele relacionamento ele estava acontecendo, como estava a interação entre o casal, se estava saudável ou uma relação obsessiva, como estava a ambiência vibracional e espiritual da relação, a maneira como cada qual estava conseguindo seguir com a própria trajetória de maneira saudável, individuada, com escolha nobre e responsabilidade perante o próprio destino naquela interação. Se estava acontecendo algum tipo de simbiose, de perda de individuação, que é nocivo para cada qual participante da relação. Se já havia acontecido algum acontecimento em que um dos dois prejudicou o outro, porque isso vai trazendo uma configuração do relacionamento do casal que diz, inclusive, do que poderá ser decidido por um dos dois ou pelos dois ao longo da trajetória juntos. Inclusive porque duas pessoas elas se aproximam em condição de mínima saúde e equilíbrio para se ajudarem, para um ser esteio, âncora na vida do outro, para mutuamente se darem as mãos, onde as duas mãos lavam o rosto e uma lava a outra, porque é esse propósito dessa gangorra da autoajuda que nos capacita a ajudar o outro, que se torna o sustentáculo de uma interação saudável. Se um namoro ele está se voltando para situações de adoecimento, existe algum aspecto ali que precisará ser traga à luz do Cristo para uma reflexão demorada e decisões nobres, que nos dê condição de colocar as cartas na mesa numa autoperspectiva de se conhecer, de se perdoar e se acolher a si mesmo, para que eu consiga traçar as rotas do meu destino a partir daquilo que eu desejo, trazia antes daquele relacionamento iniciar, aquilo que eu percebi que foi acontecendo comigo durante essa relação e aquilo que foi surgindo enquanto uma necessidade em relação àquele envolvimento. É por esse motivo que quanto mais o indivíduo se conhece, se espiritualiza, melhor ele vai fazer esse trabalho. Porque a espiritualização nos desata dos nós, da arrogância, do orgulho, do sensualismo. Quanto mais o indivíduo se espiritualiza, se desmaterializa, mais ele ama, mais fé ele tem e mais poder ele adquire para fazer o bem na situação que for e onde for. Inclusive, a gente tem aquela passagem do servo do centurião, onde, sabedores que Jesus passava por aquela região, o ancião do judeu fora até o mestre pedindo que ele se deslocasse até a casa do centurião, cujo criado, que ele estimava muito, estava gravemente enfermo. E ocorre
que quando Jesus estava a caminho, o centurião envia um amigo com um recado para que Jesus não se afatigasse de ir até a sua casa, porque ele não era digno de que Jesus entrasse nela. Então ele diz: por esse motivo eu também não me achei digno de vir até o Senhor. Diz uma só palavra e o meu criado ficará curado. Porque eu também sou homem, sujeito à autoridade, com soldado, servo, criado à minha ordem. Diga a um vai, ele vai. Diga ao outro vem, ele vem. Diga a um terceiro faz isso, ele faz. E Jesus fica admirado com essas explicações e colocações do centurião e diz que nem Israel tinha achado tamanha fé. E perante essa fé sólida do centurião, a cura aconteceu na direção do seu criado, mesmo sem Jesus estar lá presente fisicamente. Então, essa história nos dá algumas lições, porque o centurião, ele vai mostrar uma espiritualização e uma fé importante, que é algo que ele já tinha construído na sua trajetória evolutiva, como amealho indelével, inexorável, inalienável que ele conquistou, com seu suor, com a sua luta. E é nesse sentido que quando o ancião do judeu intercedeu por ele junto a Jesus, diz que inclusive ele tinha construído uma sinagoga para eles, mostrando que o centurião era alguém afeito a ajudar o outro, a se doar em atividade nobre, a pensar no bem de um terceiro. E é nesse sentido que ele pôde, mesmo distante fisicamente de Jesus, receber o beneplácito de ser instrumento para a cura do seu criado. Nesse sentido que quanto mais o indivíduo ele tem fé, mais ele ama. E quanto mais ele ama, mais distante ele é capaz de ir à ação curadora e libertadora do Cristo. Porque quanto mais o indivíduo se espiritualiza, mais ele rompe os liames com a matéria, que é obnubladora, que é enganosa, que confunde a nossa visão. E isso significa mais liberdade espiritual. Do contrário, quanto mais materializado, mais preso àquilo que é transitório, mais arrogantes, mais egoístas, mais sensualistas. E isso faz fortalecimento de peia, liame, cerceia, inclusive via obsessão. Por isso que o que nasceu do Espírito sopra onde quer. Ouvimos seu ruído, não sabemos de onde vem, nem para onde vai, ninguém o detém. Esse centurião dizia uma palavra e era obedecido, seja pelo soldado, pelo criado, pelo amigo, pelo servo, intercedido pelo ancião judeu. Mas Jesus, à distância que for, ao emitir uma vontade, seria obedecido em relação a quem quer que fosse a situação que estivesse acontecendo. O espírito nobre, ele autoriza a nobilitância e obedece nobremente. Conseguimos fazer esse processo de desconstrução interior, se for preciso, para que a humildade prevaleça. No caso do centurião, ele exercia uma autoridade nobre. E percebemos que ele tinha alguém que intercedia por ele, que era o ancião do judeu, o amigo levando seu recado elevado para o mestre, o criado confiando nele, acolhendo o seu desejo de pedir a intervenção de Jesus. Ele era livre espiritualmente. Quem o obedecia o fazia a uma ordem nobre, mas o materializado obedecerá a uma ordem inferior. Porque o indivíduo que está preso ao que é transitório, material, ele está ligado a espíritos inferiores, piores do que ele. E isso são ligações obsessivas que faz o indivíduo, nessa condição, obedecer ao obsessor, porque está preso, comandado por ele. Se torna subjugação, a vontade é dominada pelo obsessor. Se virar fascinação, o raciocínio do fascinado é dominado pelo obsessor.
É nesse sentido que, para Jesus diz: cuide de não voltar a pecar para que não te aconteça coisa pior. Para outro, ele disse: vá em paz, tua fé te salvou. E para um terceiro, como no caso do centurião, o mestre permanece em silêncio, pois a própria fé e espiritualidade desse ancião fez acontecer a obra do Cristo. Então mostra o seu espiritual abalizado. É por esse motivo que vai ser trago por Emmanuel essa condição de que os indivíduos integrados numa comunhão recíproca, quando a outra se afasta, isso provoca naturalmente, em circunstância numerosa, colapsação de força mais íntima, naquele que se vira relegado a esquecimento, a escárnio. Observar é justo que toda criatura prejudicada usufruirá o direito de envidar esforço na própria recuperação. Princípio análogo prevalece na conjunção do sentimento, sempre efetuada com fim determinado em vista. Então, a analogia acontece no prevalecimento de conjunção do sentimento, sempre efetuada com um determinado fim em vista. O companheiro menosprezado no círculo doméstico detém a faculdade de refazer a condição que julga necessária a própria euforia, com base na consciência tranquila. Então, aquele que fora menosprezado nessa interação detém a faculdade de refazer a condição que julga necessária a própria euforia, com base numa tranquila consciência. Não existe obrigação de cativeiro para ninguém no fundamento moral da criação. Um ser não dispõe de regalia para abusar impunemente do outro, sem que a vítima se veja espontaneamente liberta de qualquer compromisso para com o agressor. Em matéria efetiva, porém, se a união sexual trouxe filho à paisagem terrícola, razoável é que as leis da vida reconheçam na criatura lesada a permissão de restabelecer a harmonia vibratória em seu mundo emotivo, logicamente dentro da ética que sustenta a tranquilidade da vida íntima. Entretanto, essa mesma lei da vida roga sem impor à vítima da deslealdade ou da prepotência que não renuncie ao dever de amparar o filho. Porque mesmo que alguém tenha sido vítima da prepotência do companheiro, da sua deslealdade, ele não deverá renunciar ao dever de amparar o filho, notadamente se esse filho ainda não atingiu puberdade, que lhe traçará começo a compreensão do problema sexual que aflige o populacho. Porque é a partir da puberdade que esse adolescente terá traçado o começo para conseguir compreender os problemas, os enigmas e as dificuldades sexuais que afligem a humanidade de todo o tempo. E sobrevindo semelhante crise, haja no parceiro largado em desprezo uma revisão criteriosa do próprio comportamento para verificar até que ponto haveria provocado a agressão moral sofrida e, embora se reconheça culpado ou não, que se renda, antes de tudo, a desculpa incondicional ante o ofensor, fundido no coração o título terno que tenha concedido ao companheiro da comunhão sexual no título de irmão, vez que somos todos espíritos imortais interligados perante Deus via laço da fraternidade real. Nesse sentido que, em crise semelhante, haja no parceiro largado em desprezo uma criteriosa revisão do próprio comportamento, verificando até que ponto provocou agressão moral sofrida, e embora se reconheça culpado ou não, que se renda, antes de tudo, a uma incondicional desculpa ante o ofensor, que o perdão seja dado e recebido. Mesmo que o outro ele não receba o nosso pedido de perdão ou não acolha o nosso perdoar, mas que nós façamos isso acontecer, da nossa parte. Porque nesse sentido acontecerá uma iniciativa de que um dos dois, de preferência ambos, se rendendo à desculpa incondicional um perante o outro, fundirão o coração em título tenro que tenha concedido a outrem da comunhão sexual para o título de irmão. Então,
momento que aconteça esse rompimento do relação de casal, com o perdão dado, recebido, será possível deixar de ver no outro um parceiro afetivo, sexual, para um irmão. Vês que somos todos espíritos imortais perante Deus interligados via laço de fraternidade real. Nesse sentido, é importante nós não guardarmos ressentimento, nem rancor, muito menos vindita, para que seja possível reajustar a interação entre esse casal, que passam a se olhar como irmãos, para que o filho não seja gravemente prejudicado. Mormente, como Emmanuel traz, se ele ainda não atingiu a puberdade. Por isso que essa maturidade moral, ela é imperiada de funcionar nesses casos. Porque quando acontece esse entendimento da compaixão, do perdão, da caridade, do acolhimento, não importando quem se responsabilizou pelo que naquela situação, mas que eu seja a primeira a esquecer, relevar, perdoar, acolher. E isso leva a uma interação entre os dois saudável, que, deixando de ser um casal, se tornam irmãos, cônsonos somos, na família universal, uns perante os outros, diante de Deus, para que aquela ambientação doméstica possa receber os benefícios dessa vibração. Porque se o casal ele vem a separar e ficam situações de acusação recíproca, ou mesmo de um dos dois, podem se instalar processos perigosos e anômalos de vindita, de maledicência, de desforço, que espera propiciamento, de alienação parental, em que o filho ele é o mais prejudicado. Porque ele vê o pai falando mal da mãe e percebe a mãe falando mal do pai. Isso cria nessa criança uma situação de ruptura, de fragmentação da sua personalidade. Visto que ela está amorosamente conectada tanto com um quanto com o outro. Se ela percebe que houve a separação desses pais e que eles se acusam mutuamente, isso é grave para o psiquismo dela. Com consequências que se somarão àquilo que já tiver acontecido naquela separação. Por esse motivo que duas pessoas, quando vêm a se unir em matrimônio, normalmente quando os filhos chegam, os compromissos eles não se restringem mais aos dois, porque existem outros espíritos encarnados que necessitam daquela interação adequada e que dependem dessa conformação nas bases do amor preceituados pelo Mestre. É por isso que quando acontece de uma separação que o filho fica ou com o pai ou com a mãe, ou guarda compartilhada, isso é facilitado quando essa separação ela acontece nessas bases do acolhimento recíproco. Até mesmo para poder marcar a visita, para que haja encontros com ambos os genitores, para que seja possível a continuidade da relação desse filho com o seu pai. Porque a maneira como isso acontece na atitude mental do casal, repercutirá para o filho e para a continuidade saudável ou não da sua interação com ambos os cônjuges. E a criança ela precisa continuar convivendo com o pai, com a mãe. Se para ela significa que ela perde alguém, aquela separação, isso vai danificá-la irreversivelmente. Inclusive porque a criança ela pode achar que é a responsável por isso. Normalmente, na primeira, segunda infância, que esse espírito ainda não entrou na adolescência, nós temos
a tendência nessa faixa etária de achar que o que está acontecendo dentro de casa, de ruim, é culpa nossa. E isso, conforme a maneira como acontecer e nas bases que se estatuir, poderá significar para essa criança uma autoculpa, uma autorrejeição, um denigrimento de si mesma, que pode raiar uma delinquência autocida, uma automutilação que se ensaia, uma insatisfação, uma frustração que ela não consegue mais amainar, aliviar dentro dela. E nós temos os números do suicídio alarmantes no mundo, inclusive aumentando na faixa etária da terceira infância, que vai em torno dos 7 aos 11 anos. Existe um número de em torno de 800 mil suicídios por ano no mundo, onde a cada 40 segundos alguém tira a própria vida, mas para uma pessoa que se autoextermina, outras 20 tentaram uma ou mais vezes e não conseguiram. Então, nós temos a cada 2 segundos uma pessoa tentando tirar a própria vida. E isso mostra a gravidade que é as bases da família para essa criança. O relacionamento dos pais. Por isso que quando Jesus ele nos traz o nos amar como ele nos ama, é porque é a nossa única maneira de nos equilibrarmos minimamente entre 4 paredes. Na nossa interação uns com os outros em relação a esse filho, que depende de nós, da nossa convivência positiva com o parceiro, seja separado ou não, da nossa atitude nobre, pensamento elevado, nosso sentimento dignificador, da nossa palavra edificante, do nosso carinho, do nosso afeto. A criança precisa dessa ambientação. E estão acontecendo no orbe situações de adoecimentos infantis graves, que mostra a necessidade de fazermos a reestruturação familiar nos moldes do Cristo, que é o caminho que nós temos para nos equilibrarmos. Se nós não tivermos Jesus como modelo, como guia, o remédio vai ser paliativo, a terapia vai ser paliativa, porque a base para nós é a espiritualidade. É nós conseguirmos colocar em prática, na nossa convivência com o parceiro e com o filho, as noções e as elevações de instruções que recebemos de Jesus. Inclusive, nós temos outros números que alarmam, como os homicídios que acontecem anualmente, em torno de 580 mil, e abortos induzidos, para mais de 70 milhões. Então, mostra que a sociedade já está voltada para uma violência e agressividade, e que nós conseguimos ir diminuindo essas taxas, inclusive porque a mídia ela não contribui com o nosso esforço no bem. Seja omitindo informação, seja trazendo distorções importantes que prejudicam nosso cometimento nobre. Como, por exemplo, quando é veiculado acerca de métodos contraceptivos, onde o DIU Mirene, o DIU tradicional e a pílula do dia seguinte é colocado como um método que evita a gravidez. Isso não é verdade. São métodos abortivos. A pílula anticoncepcional tradicional ela não é abortiva, mas ela aumenta em 20% a mortalidade de quem toma ela. Mas antes tomar essa pílula do que abortar. No entanto, os diferentes tipos de DIUs e a pílula do dia seguinte são abortivos, porque impede a nidação do novo ser no útero. Então, existe o gameta masculino com 23 cromossomos, o gameta feminino com 23 cromossomos. Quando um une com o outro, já não é mais uma célula gametófita, é o zigoto, que é o novo
ser reencarnante que tomou aquela célula. Até antes de unir, era uma célula que vai se unir com outra para formar o zigoto. Mas do momento que se uniu, passou a ser o novo ser. O espírito reencarnante toma aquela célula que é o zigoto e vai conduzir o seu processo de divisão e diferenciação, conforme seu mapa reencarnacional reza, usando como base o molde perispirítico desse espírito. Nesse sentido, que um método que impede que o zigoto, que começou a dividir ao longo da trompa e não deixa que ele nida, se liga ao útero, ele é abortivo. E é isso que os GIUs fazem, e a pílula diz o seguinte: a mídia não nos informa isso, mas traz a cultura que nós temos de menoscabo da vida. Porque, inclusive, na faixa idosa, em torno de 70 anos, está aumentando o autoextermínio. Seja por um suicídio espetacular ou por método laboratoriado de eutanásia, que da mesma maneira é uma interrupção da própria vida. Por esse motivo que Emmanuel vai nos trazer acerca dessa desculpa incondicional, imperiosa para nós. Porque todos terrícolas temos envolvimentos afetivos sexuais nefandos do pregresso e temos comprometimentos. Há um recorte em que Emmanuel diz que nós somos, na Terra, criminosos que ainda não fomos descobertos. Por isso que aquele que foi alcançado pela justiça terrícola e colocado atrás de uma prisão, ele é um errante que caiu numa passionalidade que for e que foi descoberto. Nós não fomos, mas trazemos erros calamitosos do pregresso que temos que resolver perante as leis do destino. Por esse motivo que a desculpa uns aos outros, o perdão, é o cimento que nós temos para resolver, começar a abordar adequadamente as nossas dificuldades de relacionamento, as nossas questões de reencontros difíceis. Aprenda o parceiro moralmente danificado que só esquecendo a falta um do outro é que nos endereçaremos à definitiva sublimação, e que nenhum de nós, filhos terrícolas, está em condição de acusar no domínio do sentimento, porquanto o virtuoso de hoje pode ter sido o caído de ontem, e o caído de hoje será possivelmente o virtuoso de amanhã, a quem tenhamos talvez de rogar apoio e bênção, quando a eterna justiça nos venha descerrar a imensidão do nosso débito, acumulada existência que deixáramos para trás no arquivo do tempo. Então ele vai explicar que o parceiro moralmente danificado aprenda que só pelo esquecimento da falta do outro é que nos endereçaremos à definitiva sublimação. Porque se eu não esqueço a falta do outro, mesmo moralmente danificada e prejudicada por alguém, mutilada, eu não terei condição de ter a minha falta esquecida por Deus, onde recebo de acordo com aquilo que ofereço. Do momento que o indivíduo ele consegue esse esquecimento da falta de outrem, ele se endereça da sublimação definitiva, visto que na Terra ninguém está em condição de acusar ao outro no domínio do sentimento, visto que o virtuoso de hoje pode ter sido caído do pregresso de ontem, o caído de hoje possivelmente será o virtuoso de amanhã, a quem talvez tenhamos de jogar benção, apoio, quando a justiça eterna nos venha descerrar a imensidão do nosso débito, onde a gente vai precisar que o outro nos abençoe, que o outro nos apoie, que o outro confie em nós, que o outro nos ouça, seja complacente conosco, porque a justiça eterna vai descerrar a imensidão do nosso débito, acumulada existência que deixamos para trás no arquivo
da ampulheta do tempo. O homem abandona, se tem filho pequenino, que se volte acima de tudo para essa ave ainda tenra do pábulo doméstico, agasalhando sob a asa do entendimento e ternura por amor a Deus e a si próprio, até que se habilite ao primeiro contato consciente com a vida terrícola, antes de se aventurar à adoção de nova companhia. Então, aquele traço, seja o homem ou a mulher em abandono, se existe filho pequeno, precisarão se voltar para essa ave ainda tenra do pábulo doméstico, agasalhando-a sob a asa do entendimento, onde essa criança se sinta compreendida, ternurada, aconchegada, acolhida, por amor a Deus e a si mesmo, até que se habilite ao primeiro contato consciente com a vida terrícola, à medida que essa criança vai se desenvolvendo, vai tendo habilitação a esse contato primeiro consciente com a vida na Terra, antes desse genitor se aventurar à adoção de nova companhia. Isso porque pode usar a atribuição natural que lhe compete no que se refere à possível renovação, sem se arriscar a agravar o problema do filho nesse estado de arrimo e sem complicar a própria situação perante o porvir. Então é por isso que Emmanuel vai explicar que esse genitor abandonado pode usar a atribuição natural que lhe compete no que se refere à possível renovação, porque de fato ele tentará renovar seus ares, fazer uma previsão melhor para o seu porvir, mas sem se arriscar a agravar o problema do filho, que necessita de arrimo, e sem complicar a própria situação perante o porvir. E, inclusive, nesse capítulo, acontecem situações em que uniões subsequentes àquela separação trazem complicações importantes para a criança, de um dos dois, inclusive com casos relatados de dificuldades que essa criança enfrenta com uma madrasta, com um padrasto. Tudo isso está sob a responsabilidade desse genitor que iniciou uma nova relação com um filho pequeno. Por isso que são situações que Emmanuel nos alerta para que nós não nos arrisquemos a agravar as dificuldades de um filho nesse estado de arrimo, inclusive porque isso complicaria a nossa situação perante o porvir. Então mostra como é delicado essa questão, porque esse arrimo significa a necessidade que essa criança tem de apoio, de amparo, e de que os genitores são os responsáveis por ela. É nesse sentido que, se essa separação ela foi realizada sobre os valores nobres do amor, da compreensão, da bondade, do perdão, vai naturalmente se desencadear a melhor maneira para essa criança. Mas se ficam resquícios de sentimentos mesquinhos que nós trazemos e do qual precisamos nos desvencilhar, de ressentimento, de rancor, isso já complica. E aí as decisões subsequentes acabam sendo prejudiciais para os envolvidos nessa situação, e essas crianças serão as mais danificadas. No subsequente, Emmanuel vai trazer sobre a alteração afetiva. Pergunta: nenhuma influência exerce o espírito do pai sobre o filho depois do nascimento deste? Resposta: ao contrário, bem grande influência exerce. Conforme disséramos, o espírito tem que contribuir para o progresso um do outro. Pois bem, o espírito do pai tem por missão desenvolver o do seu filho pela educação. Constitui-lhe isso uma tarefa. Tornar-se-á culpado se vier a falir em seu desempenho. É nesse sentido que a gente vai alternando a posição numa família de encarnação em encarnação, visando desenvolver esses areais, esses metais benditos em nós. Por isso que Emmanuel vai dizer que
o genitor, ele tem uma influência grande sobre o filho. Pelo fato dos espíritos precisarem contribuir para o progresso uns dos outros, o espírito genitor tem por missão desenvolver o espírito do seu filho pela educação. Isso é tarefa. Se ele falir nesse desempenho, ele será culpado, responsabilizado. Questão 208, o Livro dos Espíritos. Muito comum se altere condição afetiva depois que o navio do casamento se afasta do cais do sonho para o mar largo da experiência. Então, converte a esperança em trabalho e desnuda-se problema que a ilusão envolvia. Então, desse momento em diante, vai se desnudar um problema que estava envolvido pela ilusão e a esperança se converte em trabalho. Em muitos casos, a altura da afeição permanece intacta. Entretanto, na maioria das posições, o calor arrefece, em que se aquecia o casal nos dias primeiros da comunhão esponsalícia. Porém, urge salvar a embarcação ameaçada de sossobro, seja pelo choque contra rochedo oculto da dificuldade moral, ou pelo naufrágio na água morna do desencanto. Então, ele vai explicar essa urgência de salvar a embarcação que ameaça sossobrar, seja pela dificuldade moral que leva a choque contra o rochedo oculto dessas dificuldades na nossa área moral, devido ao fato de que são situações que precisam ser abordadas, ou pelo naufrágio na água morna do desencanto. O parceiro ou parceira no compromisso do lar precisa repreender na escola amorosa, reconhecendo que acima da conjunção corpórea, fácil de se concretizar, é imperioso que a dupla se case em espírito, sempre mais em espírito, dia por dia. Então, é um reaprendizado na escola caridosa, via compromisso do lar, reconhecendo que acima da conjunção corpórea, que é fácil de se concretizar, imperioso é o casamento da dupla em espírito, sempre mais em espírito, dia por dia. Não se inquiete o par à frente de modificação ocorrida, vez que toda afinidade correta na emoção do plano físico evolui fatalmente para a ligação ideal, a exprimir-se na confiante ternura da amizade sem limite. Então, ele explica para que não aconteça a inquietação do par à frente da modificação ocorrida, vez que toda afinidade correta na emoção do plano físico fatalmente evolui para a ligação ideal, a exprimir-se na ternura confiante de uma amizade sem limite, onde cada qual confia em si mesmo e no outro, e onde existe essa amizade sem limite. Extinta a fogueira da paixão na retorta da organização doméstica, remanesce do combustão o ouro vivo do amor puro, que se valoriza cada vez mais de alma para alma, habilitando o casal para mais alto destino da vida superior. Isso acontece porque o filho que surge é igualmente peça do matrimônio, compelindo o lar a recriar-se, de maneira incessante, em matéria de instituto endereçado ao trabalho de assistência recíproca. O carinho repartido, em princípio a dois, passa a ser dividido pelo número maior de partícipes do núcleo familiar, e esses mesmos condôminos do estabelecimento caseiro, em muitas circunstâncias, são os associados da doce hipnose do namoro e do noivado, que mantinha nos pais jovens, ainda solteiros, a chama da atração entusiástica até a consumação do enlaçamento afetivo. Porque ele vai explicar que os filhos de hoje são associados da hipnose doce do período do namoro e do noivado. Esses espíritos ainda desencarnados na época, que depois encarnaram a partir da união do casal no matrimônio, eles mantinham nos pais jovens ainda solteiros a chama de atração entusiástica, até a consumação do afetivo enlaçamento. Espíritos vinculados ao casal quase sempre, ora mais fortemente ao pai, ora mais especialmente ao campo materno, interessam na vida maior pela constituição da família, afasta a necessidade própria de aprimoramento e resgate, progresso autocorrigendo.
porque esse espírito, ele precisa encarnar para se aprimorar, para resgatar, para progredir, para se autoburilar, corrigir. Então, ele ajuda esses pais a ficarem juntos para que ele possa, então, nascer a partir dessa união. Em vista disso, coopera em ação decisiva na aproximação dos futuros pais, aportando em casa, pelo processo da gravidez e do berço, reclamando naturalmente a cota de carinho, atenção que lhes é devida. Então, eles reclamam naturalmente essa cota da atenção, do carinho que lhes é devida. Toda a comunhão mais profunda do casal na formação do grupo doméstico, seguida de filho ali compartilhar a existência, há que contar com a sublimação espontânea do impulso sexual, cabendo ao companheiro e a companheira que o colocar em função, aderir ao propósito da vida, que tudo renova para engrandecer e aperfeiçoar. Então, ele vai trazer essa sublimação espontânea do impulso sexual, visando essa finalidade existencial que tudo renova para engrandecer, espiritualizar, aperfeiçoar. Conquanto bastas vezes sejamos recalcitrantes na sustentação do amor egoístico, desvairada exigência de toda espécie, em melindre e capricho, a pouco e pouco acabamos por entender que apenas o amor que sabiamente se divide, em bênção de paz e alegria para com o outro, é capaz de multiplicar a verdadeira felicidade. Porque quando acontece essa divisão, essa doação genuína, onde pagamos, perdemos e doamos para auxiliar, é que acontece a multiplicação da verdadeira felicidade. No subsequente, Emmanuel vai trazer, no capítulo 12, desajustes. Sejam indulgentes, meus amigos, porquanto a indulgência atrai, ela acalma, ela ergue, ao passo que o rigor afasta, irrita e desanima. Então, a indulgência, ela vai erguer o outro, acalmar, atrair, ao passo que o rigor vai irritar, afastar, desanimar. Do item 16 do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Nesse sentido que o benfeitor, ele vai nos trazer essas situações que defrontamos na nossa trajetória evolutiva na Terra, sujeitos que estamos a essas situações, a exigirem de nós a nossa sublimação, o nosso autoburilamento. Visto que quanto mais a gente consegue fazer essa obra dentro de nós, mais nós conseguiremos ir dissolvendo os nossos adoecimentos. Porque o obstáculo a essa concretização está a compulsão sexual derivada de impulso poligâmico, incentivada muitas vezes por uma mídia homoafetiva que leva ao descompromisso afetivo, já abordado, e viciação, por exemplo, em pornografia, sobretudo virtual. Então, são situações da mídia atual que vão levar os casais heterossexuais ou homoafetivos a situações de poligamia, de infidelidade, de agressão recíproca, de desmoronamento da família. Inclusive porque nós temos uma caminhada até chegar na atualidade da espécie Homo sapiens, onde a poligamia ela acontecia. A monogamia foi uma aquisição importante, primacial, para o nosso processo de autoburilamento e elevação. Mas pelo fato de nós termos transitados em poligamia, na nossa romagem, até chegarmos à condição atual na Terra, existem as tendências em muitos de ainda continuar essa situação, que é influenciada e fortalecida por pressão obsessiva de espíritos inferiores que se comprazem nessas faixas grosseiras, sombrias. É por esse motivo que qual ocorre o flagelo da guerra, da pirataria, da violência homicida,
e da escravidão que acompanha a comunidade terrícola há milênios, diluindo-se muito pouco a pouco, o adultério e a prostituição ainda permanecem na Terra por instrumento de prova e expiação, naturalmente destinado a desaparecer na equação do direito do homem e da mulher, que se harmonizarão pelo mesmo peso na balança do progresso e do viver. É nesse sentido que Jesus, ele, sabedor disso, diz para aqueles que acusavam a mulher adúltera que quem estivesse sem pecado fosse o primeiro a tirar a pedra. Dos mais velhos foram saindo um por um. Ele questiona a mulher onde estavam os que a acusavam, e ela disse que tinham ido, e ele diz para ela que nem ele a condenava. Vai e não tornes a pecar, alertando ela para que ela não caísse naquela queda novamente, para que não lhe acontecesse coisa pior. Esse é o alerta de Jesus. A nossa reforma moral, onde nós vençamos o nosso egoísmo, orgulho, sensualismo e consigamos elevar em nós os valores nobres, daquele que consegue fazer o autoestatuimento da renúncia, da abnegação, do desapego, e passa para o apanágio da vitória sobre a própria humanidade, em que se candidata a doação em prol do populacho terrícola, conseguindo então essa base de trabalho nobre, que renuncia a si mesmo, nega a própria vida, toma sua cruz e leal segue após o Mestre.